Existe uma fase onde a maioria dos investidores começam a desistir. Ela é mais frustrante, é mais lenta, mais demorada, que mais estressa. Eu poderia dar o nome de os primeiros 100 mil investidos. Hoje eu vou te mostrar com números reais por que essa fase parece simplesmente um buraco sem fundo, mas que depois dessa fase tudo começa a decolar rapidamente. Por que isso acontece? Charlie Munger foi sócio do Warren Buffett por mais de 40 anos, foi o braço direito dele. Foi um dos maiores investidores de toda a história. E uma vez, numa palestra, perguntaram para ele, o público que estava vendo a palestra, qual é o segredo para poder construir riqueza? E a resposta dele simplesmente foi: os primeiros 100 mil reais são uma porra. Não importa o que você precise fazer, vá a pé em vez de usar o carro, não coma fora, mas junte os primeiros 100 mil reais. Depois disso, você pode tirar um pouco o pé. Obviamente, 100 mil dólares no caso, mas traduzindo para 100 mil reais faz o mesmo sentido. E eu li isso que ele falou e fiquei intrigado. Por que não os primeiros 50 mil? Por que não os primeiros 200 mil? Por que não os primeiros 10 mil? Por que exatamente 100 mil reais? Qual que é a lógica de tudo isso? E eu entendi que a resposta não é teórica, não é arbitrária, é matemática pura. Eu vou te provar por A mais B porque você precisa atingir os primeiros 100 mil reais investidos o quanto antes. Imagina que você plante uma semente de carvalho. No primeiro ano você não vê nada. No segundo ano nasce um pequeno galho muito fino. No terceiro ano aparece exatamente o mesmo galho. Ele só ficou um pouquinho mais grosso, mas está praticamente a mesma coisa. Mas existe uma coisa que você não consegue enxergar, que é debaixo da terra, as raízes se radiculando, se estendendo por quilômetros, metros e quilômetros de distância. Ou seja, toda a base está sendo construído. Você só não está vendo ainda os frutos finais. A lógica é a mesma para investimento. Se você aplica hoje 10 mil reais a uma rentabilidade de 1% ao mês, que é muito conservador, você vai receber 100 reais por mês. Agora, se você decide fazer de aporte 1.000 reais todos os meses, então você recebe teu salário, paga as suas despesas, ou o contrário, sobra para você ali no fim do mês 1.000 reais, tu vai lá e investe. Nesse caso, o seu aporte de 1.000 reais, ele é 10 vezes maior do que os juros que você está recebendo de 100 reais a partir daqueles 10 mil iniciais que você fez de aporte. Ou seja, nessa fase inicial, quem está construindo o seu patrimônio não é os juros compostos, não são os juros compostos, é o seu aporte mensal, que é o principal motor para você poder ver resultado. E aí vem a frustração, porque você fica se perguntando qual que é a melhor estratégia para poder investir. Será que eu invisto em ações e fundos imobiliários, ações de banco, saneamento, renda fixa? E você pensa em aumentar o aporte de 100 reais por mês para 200, de 500 para 1.000, de 1.000 para 2.000, sem você entender que, na verdade, o problema não é ativo, o problema não é só falta de esforço, o problema não é tua estratégia, é só o motor se iniciando ainda, tá esquentando, tá criando aquela raiz, se radiculando por longo prazo. Antes de te falar sobre o que acontece depois dos 100 mil, quando você atinge essa meta, eu preciso te alertar sobre 3 grandes armadilhas que você vai encontrar no meio do caminho, que se você cair, você vai atrasar um resultado que você poderia ter em 6 anos, vai levar 12 anos, se não mais. E se você até agora gostou desse vídeo, então deixa o teu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com mais pessoas, porque o algoritmo entende que você está gostando, entrega para mais pessoas e mais pessoas vê esse vídeo e forma a famosa bola de neve, que também acontece aqui no YouTube e não somente nos investimentos. O primeiro erro que você pode enfrentar no longo do caminho é você querer acelerar o processo com investimentos mais arriscados. Querer buscar por investimentos que vai entregar um retorno um pouco maior para você, que vai te garantir 30% ao ano, 40% ao ano, porque você está ansioso e quer poder chegar cada vez mais rápido nos primeiros 100 mil ou na sua meta que seja. O problema é que esses investimentos têm uma simetria negativa. O que isso significa? Significa ao mesmo tempo que você pode dobrar de capital, então se você investe hoje 100 reais, amanhã pode estar 200, da mesma forma pode acontecer o inverso também. Você investir 100 reais e você cair para 0 reais, ou para 1 real, ou para 2 reais. Do mesmo modo que esses investimentos, ele sobe, ele vai, ele também vem. E vem muito rápido. O segundo erro e o mais importante de todos é a rotatividade da carteira de investimentos. É você ficar procurando a melhor opção de investimento o tempo inteiro. É você substituir uma ação que você acabou de comprar por uma outra. Aí você vai lá e vende essa para você poder comprar outra. Nessas negociações, a sua corretora de valores vai cobrar taxa de você, dependendo do nível de negociação, imposto de renda. E o pior de todos é que você não dá tempo de ver resultado em cima daquela ação que você acabou de fazer a compra. E muitas das vezes, no curto prazo, essa ação que você acabou de comprar, ela não vai valorizar por enquanto. Você pode resgatar, inclusive, você pode vender, inclusive, caso você faça isso, no prejuízo. Agora soma essas pequenas ações ao longo de um ano, nem estou falando de longo prazo, faz isso em um ano. Agora em 10 anos, a tua rentabilidade da carteira de investimentos, o consolidado, o geral, o completo, vai diminuindo cada vez mais. O terceiro erro é a inflação de lifestyle. O que é isso? É basicamente hoje você ganha 10 mil reais e você tem um custo de 5 mil por mês.
No mês que vem, é só um exemplo, você passa a ganhar 20 mil reais e o seu custo automaticamente sobe de 5 mil que era no mês passado para 10 mil por mês. Ou seja, sempre que você ganha um pouco mais, você gasta um pouco mais também. A diferença é o que normalmente você investe, só que essa diferença ficando cada vez menor, cada vez menor. Lembra da frase do Charlie Munger? Economize o máximo, para que você consiga fazer um aporte cada vez maior, que assim você vai conseguir chegar mais rápido nos seus objetivos dos primeiros 100 mil reais investidos. Se você sabe que você pode economizar mais de 1.000 por mês e você não faz isso, você poderia então chegar em 6 anos no resultado que você quer. Mas se continua nessa mesma rotina, nessa mesma pegada, vai levar 12 anos, se não mais. Ainda assim, tem um detalhe que a maioria das pessoas ignoram. Esse patrimônio que você está construindo, ele é meramente impossível de ser construído na renda fixa. Eu te explico por quê. Quando a gente investe na renda fixa, parece extremamente seguro porque você já sabe teoricamente quanto que você vai ganhar no espaço de um ano. Então a Selic nesse dia de hoje que eu estou gravando esse vídeo está mais ou menos 14,50% ao ano. Muito bom, excelente, ótimo, beleza. Então você vai lá e faz esse aporte mensal. Só que você não está descontando inflação e imposto de renda em cima dessa rentabilidade. Porque se você resgatar o seu dinheiro da renda fixa, tu vai pagar ou uma alíquota de 15%, que é a mínima, ou a máxima de 22,5%. E 14,50% é a taxa nominal, a taxa bruta. Tem que descontar a inflação, que nos últimos 12 meses foi mais de 4%. Então o teu ganho real foi aproximadamente 10%, 11% ou algo próximo disso. Qual é o problema então? É que em ativos como ações, principalmente, e fundos imobiliários, os dividendos que você recebe, eles são corrigidos pela inflação. E me diz uma coisa, qual renda fixa que pode pagar 50% no ano? Pega o exemplo das ações do Banco Itaú, que em 2025, de janeiro até dezembro, as ações subiram mais de 50%. Me diz, qual renda fixa entrega isso? Nenhuma. Fora o pagamento de dividendos. Agora vem a melhor parte. Aqui começa a ligar o teu motor financeiro quando você atinge os 100 mil. Então, o que acontece depois de 100 mil? Acontece exatamente o que eu vou te falar agora. Se você investe 100 mil a uma rentabilidade ao ano de 10%, você vai receber aproximadamente 833 por mês. Ou 10 mil no ano. Agora volta no outro exemplo que eu dei. Se você aporta R$1.000 todos os meses e recebe um juros de praticamente 900 por mês, a quantidade de juros que você está recebendo está empatando quase com o valor do aporte que você está fazendo por mês. Então, meio que o teu aporte mensal não é mais 1.000, agora é 1.900 praticamente, 1.800, né? Somando com os juros que você vai ter que reinvestir no próximo mês. E nesse ritmo, de R$0 aos primeiros 100 mil são 6 anos. Só que de 100 mil para 200 são basicamente 3 anos e 5 meses. E de 200 mil para 300 mil são 2 anos e 4 meses. A cada 100 mil você praticamente encurta pela metade os próximos 100 mil. Porque com 300 mil a 1% é 3 mil de renda por mês. Se você não utilizar essa renda e reinvestir para o próximo mês, então no mês seguinte você tem 6 mil de renda. Mas se você reinvestir, são basicamente 9 mil de renda. Ficou nítido? Consegue entender que na verdade o seu aporte ele deixa de ficar relevante a longo prazo e o que importa na verdade é o reinvestimento que você faz dos seus dividendos, dos rendimentos que você recebe? E existem dois caminhos para você poder chegar nos primeiros 100 mil reais investidos. Imagina o investidor A, que chega nos seus primeiros 100 mil, mas ele deixa de ficar fazendo aporte mensalmente. Deixa os 100 mil dele lá rendendo 10% no ano. Levaria 25 anos para o primeiro milhão nesse caso. Agora imagine o investidor B que também chegou em 100 mil, no entanto, com o passar do tempo, ele aumentou o seu aporte mensal para 1.000, 2.000 por mês, essa média. Levaria 13 anos para o primeiro milhão. São 12 anos de diferença, mas perceba, são 12 anos de diferença não porque o investidor B fez melhores investimentos, não porque ele comprou uma ação diferente, não porque ele comprou um FII diferente, não porque ele diversificou extremamente bonitinho a carteira de investimentos dele. Não, ele simplesmente continuou aportando, fazendo os investimentos dele, reinvestindo os dividendos que ele recebia e o investidor A relaxou, continuou com 100 mil ali a 10% no ano sem fazer nenhum aporte mensal. Ou seja, no longo prazo, a tua estratégia de investimento, a mais mirabolante possível, é a que menos vai gerar retorno. Agora, a estratégia de investimento, a mais simples, só que dedicada a poucos investimentos, mas que você sabe com garantia de que são investimentos realmente bons, que costumam entregar bons resultados a longo prazo, e você soma esses investimentos bons com um aporte mensal de 1.000, 2.000 por mês, se não mais, ou mantém uma média, é esse cara que vai chegar mais rápido nos objetivos. Então o que você tem que fazer para poder chegar lá o mais rápido possível? Primeira coisa, pare de procurar os investimentos que mais entregam rentabilidade. No curto prazo, de 10% de rentabilidade para 12% ou para 15%,
pouco importa. Ou digo mais, se você encontra um investimento que está te pagando 10% e um outro de 20%, mas a tua meta é atingir os primeiros 100 mil em 5 anos, em 4 anos, em 3 anos, não sei, a rentabilidade pouco importa. Dois investidores, o A e o B, com o mesmo nível de aporte, 1.000 por mês, só que o A consegue 10% de rentabilidade e o B consegue 20%, ambos chegarão praticamente no mesmo nível de patrimônio de 100 mil no mesmo tempo. Então, se esse vídeo fez sentido para você e você quer chegar nesse resultado o mais rápido possível, com disciplina, com consistência e sabendo o que fazer com os seus investimentos, eu deixei aqui abaixo um formulário para você poder garantir uma consultoria gratuita de investimentos.